Minha mãe traiu meu pai, descobrimos 11 anos depois. Meus pais eram namorados no ensino médio, eles começaram a namorar quando ambos tinham 16 anos. Namoraram por 4 anos e então minha mãe engravidou da minha irmã mais velha. Então meu pai fez a coisa certa, ele largou a faculdade. Estava a caminho da faculdade de medicina, era seu sonho ser médico. Casou-se com a minha mãe e começou a trabalhar como escriturário na empresa do meu avô. Meus pais mais tarde tiveram 3 outras crianças, minhas irmãs mais velhas e eu. Minha infância foi bem normal, papai trabalhava, mamãe ficava em casa cuidando de mim e das minhas irmãs. Papai sempre esteve muito presente em nossas vidas. Eu e minhas irmãs sempre fomos as filhinhas do papai, éramos muito apegadas a ele. Eu particularmente era chegada para ele, tínhamos uma ligação muito profunda. Ele me consolou quando tive minha primeira decepção amorosa e me garantiu que tudo ficaria bem. Ele me ensinou a dirigir. Ele me levou ao altar há 3 anos quando me casei com meu marido e me disse que aquele foi um dos dias mais felizes da vida dele. Eu sempre fui a favorita dele. Meus pais estavam felizes, eu nunca os vi brigando ou algo assim. Meu pai levava minha mãe para sair à noite pelo menos 2 vezes por semana. Ele a mimava muito e eles pareciam realmente apaixonados. Meus pais eram um casal perfeito. Todos os viam como algo impecável, um exemplo de amor verdadeiro. Minha mãe era a única mulher que meu pai pensava, e pelo menos pensávamos, que meu pai era o único homem que minha mãe pensava. Era algo que ele tinha muito orgulho e que era muito especial para ele. A mãe do meu pai se foi durante o parto e o meu avô o criou como pai solteiro. Ele nunca se casou novamente, ou namorou ninguém, até onde eu sei. O meu avô sempre se recusou a falar sobre a avó, foi muito doloroso para ele. Ele nunca conheceu ninguém do lado da família da vovó e o vovô não falava muito sobre ela. Em junho comprei um kit de teste de árvore genética para mim e para o papai, pois achei que seria divertido ver se ele tinha algum parente por parte de vó e fizemos os testes juntos. Fizemos os exames, descobri que tinha 2 meios-irmãos com o mesmo pai em outro lugar do mundo. Ficamos sinceramente confusos. Eu e papai não entendemos isso, pensamos que isso era um erro e quando contamos à mamãe sobre isso ela congelou, ela começou a chorar. Nós a pressionamos um pouco mais e foi quando ela confessou sobre seus 11 anos de infidelidade com um amigo do meu pai. Ele era nosso vizinho em um determinado momento de nossas vidas e ele estava na mesma classe do pai e da mãe na faculdade. Lembro de vê-lo por aí quando eu era criança. Ele era um amigo próximo da família. Papai se negou a acreditar, achou que era um engano. Eu e minhas irmãs acabamos fazendo o teste no hospital. 3 dias depois chegou o resultado. Ninguém teve compatibilidade genética com o papai, ele não era nosso pai. Pela primeira vez em 30 anos da minha vida vi meu pai chorar, não um choro normal, soluçando como uma criança. Tentamos falar com ele, ele levantou, pegou as chaves e saiu. Tentamos ligar umas 100 vezes e ele não atendeu. Minha mãe estava tendo um ataque de pânico, então minha irmã mais velha levou ela para o hospital. Não ouvimos falar do papai por 3 dias inteiros. Procuramos por ele em todos os lugares. Eventualmente meu avô o encontrou na cabana de pesca da família, e ele havia acabado com a própria vida lá. Ele não deixou nenhum bilhete. Em 9 dias descobri que minha mãe teve um caso de 11 anos, que meu pai não era meu pai biológico e que tirou a própria vida. Isso tudo me quebrou. O enterro dele foi outra bagunça. A família do meu pai brigou com a família da minha mãe, meu avô e tios acabaram expulsando minha mãe do enterro, foi um desastre. A primeira vez que vi meu avô chorando também, era algo que eu gostaria de não ter visto. Ele entrou em uma tristeza muito profunda depois disso, e quase não fala mais. Depois do funeral, nem eu nem minhas irmãs podíamos mais olhar para a mamãe, simplesmente não podíamos. Eu não posso olhar minhas irmãs nos olhos também, pois eu me culpo todos os dias por sugerir aquele maldito teste. O Dia de Ação de Graças este ano foi a primeira vez que não comemoramos como uma família. Em 33 anos, não consigo mais olhar para minha mãe, ela passa os dias olhando para a parede. O lado dela da família está me pressionando e minhas irmãs para restabelecer o contato, mas simplesmente não consigo.